vamos lá. Então, o que coube aqui a mim, que foi uma honra propiciada aí pela Débora, é tentar finalizar com terapia manual nas cefaleias, uma palestra um pouquinho mais filosófica, mas também com um componente técnico. Onde estamos, para onde vamos. Quando a gente olha a literatura, procurando principalmente os níveis mais altos de evidência, com meta-análise, revisão sistemática, estudos randomizados controlados, o que a gente tem da fisioterapia e a terapia manual na cefaleia é que o nível de evidência ainda é baixo. A gente vê que as manipulações são ligeiramente superiores às mobilizações, mas o impacto de longo termo delas é pequeno. A literatura não mostra muita diferença se a gente usa manipulação, qual tipo de manipulação ou mobilização, e a combinação de técnicas é que parece ser o melhor enfoque que a gente tem hoje, já foi falado aí por vários colegas. Fazendo uma outra pergunta, quais seriam aquelas cefaleias onde a gente teria uma atuação com mais evidência científica? Essas revisões sistemáticas, estudos randomizados controlados, mostram que apenas as pessoas com cefaleia cervicogênica e tensional são as que têm um benefício de mais longo prazo, que é o que a gente precisa para um nível mais científico. E a gente pergunta, e as migrâneas? Bom, as migrâneas são esse emaranhado, é sempre extremamente complexo, e felizmente, e graças aí ao grupo da USP e depois outros grupos agora mundo afora, a gente está começando a ter mais condições de interpretar esse emaranhado das migrâneas. Porque quando a gente olha a patogênese das migrâneas, ela vai envolver a ativação de estruturas subcorticais e do sistema trigêmeo vascular, o que vai ser um pouco diferente daquelas cefaleias cervicogênicas e tensionais, onde nitidamente os impérimentos de coluna cervical são muito mais evidentes. Mas a gente tem esse núcleo trigêmeo cervical, que várias pessoas aqui falaram, e que pode ser o nosso link, né, para que a gente consiga observar isso daí. E a gente precisa definir justamente o que é a disfunção musculoesquelética nas cefaleias. E, mais especificamente, discutir, então, falando agora mais específico das migrâneas, nas migrâneas. O que foi feito nesse último artigo, né, da Liang, onde mostra-se que a convergência de aferentes da coluna cervical no núcleo trigêmeo cervical vai criar um caminho para a sensibilização na enxaqueca a partir da região cervical. Os limiares mais baixos de dor são encontrados em indivíduos com migrânia. E os testes provocativos cervicais podem reproduzir a dor, mas não necessariamente indicar uma disfunção musculoesquelética. São questionamentos que a gente precisa fazer. E a gente sabe que a atividade muscular ela acaba aumentando devido à sensibilização do núcleo trigêmeo cervical, que poderia também ser mal interpretado como alterações de controle motor. Aliás, o Kaniek já tinha mostrado isso num trabalho bem antigo, acho que 2003. A complexidade aí do núcleo trigêmeo cervical é porque essa via de mão dupla. Os pacientes de migrânia que têm uma disfunção cerebral e com forte componente genético, muitas vezes essas disfunções projetam dores ao nível da região facial, ao nível da cervical e ao nível dos seios nasais, o que não significa obrigatoriamente que essas dores tenham a sua origem, né, sejam oriundas da face, da cervical ou dos seios nasais. Mas a via inversa também é possível. Então, graças aí ao grupo da Débora, ao grupo da USP, com todos esses brilhantes pesquisadores e outros grupos mundo afora, a gente está conseguindo esclarecer e ter um pouquinho mais de noção do que pode acontecer nesse caminho. Na verdade, a gente segue em busca de um elo comum. Nós sabemos que são mais de 300 tipos de cefaleia, como o Jim Watson fala, mas a gente não tem 300 mecanismos de dor de cabeça. Então, existe, sim, uma possibilidade que a gente tenha um elo comum, sabendo que a maioria dessas dores de cabeça, sejam primárias ou secundárias, são fenômenos de processamento sensorial e que a sensibilização do núcleo trigêmeo cervical acaba sendo a chave para nós, fisioterapeutas, osteopatas, terapeutas manuais. Então, é preciso que a gente entenda bem esses processos de sensibilização central e periférica. A doutora Fabiola chegou a mostrar isso, né, de uma forma brilhante, porque a gente detecta em sensibilização periférica, em pacientes com migrânia, a presença de marcadores inflamatórios elevados, como as interleucinas, a 6, por exemplo,
lá no periósteo desses pacientes com enxaqueca crônica. E ao sinal aumentado nas ressonâncias magnéticas em pacientes portadores de trigger points cervicais e que têm enxaqueca. E é interessante que muitos desses pacientes, a compressão dos triggers faz reproduzir aqueles sintomas descritos como a enxaqueca. Então, essas mudanças podem ser causadas por alterações locais nos músculos cervicais e seria um componente importante no desenvolvimento e a manutenção da dor na enxaqueca. Olhando esse núcleo trigêmeo cervical, a gente tem uma pars oralis, temos uma pars interpolaris e essa pars caudalis que interessa especificamente para a gente e que tem uma ligação principalmente com a parte de V1. E vários artigos já haviam mostrado, o Piovesan, né, o Bogduk, Bart, que a extensa convergência desses aferentes trigeminais e cervicais nos cornos dorsais medulares de C1 e C2 e no subnúcleo caudal sustentam a noção de que o núcleo trigêmeo cervical tem um papel crítico nessas cefaleias. E quando a gente olha aí, provavelmente, quais são os fatores que a gente tem que encontrar, esse trabalho do Perriez é muito interessante porque a cervical aparece como um fator modificável e com grande percentual em pacientes que apresentam as crises de dor de cabeça. Falando um pouquinho de nocicepção, né, quais estruturas poderiam contribuir? As facetas articulares da coluna cervical, os músculos cervicais, os discos intervertebrais de C2 e C3, a dura mater, tem vários artigos, né, falando da ponte mildural, artéria vertebral e carótida interna e fossa cranial posterior, projetando, então, essas informações que entram pelos níveis de C1, C2 e C3, convergem para esse núcleo trigêmeo cervical. Como a Aina Diner mostrou muito bem no WCPT de 2018, ele funciona como se fosse aí um caldeirão. E esse caldeirão vai se enchendo por somação temporal e até que ele fique completamente cheio. E quando ele está cheio, extravasa, esses impulsos que entraram por C1, C2, C3, eles vão agora fazer com que a dor se projete numa área óculo-frontotemporal, que é a área de inervação do trigêmeo, justificando, então, essa conduta. O nosso amigo Toby Hall fez algo muito parecido no webinar que ele apresentou lá para a IFOMPT, e que ele mostrava assim, se esse núcleo não tem tanta informação, tanto bombardeio, não tem sensitização e não tem dor de cabeça. Mas quando ele começa a ter mais bombardeio de impulsos sensoriais, a dor de cabeça aparece. E que o nosso papel, usando diferentes técnicas, seria reduzir essa sensibilização do núcleo trigêmeo cervical através, então, de sistemas de modulação. A pergunta que vem é, a terapia manual conseguiria fazer isso? É possível ocupar esse espaço? Olhando os efeitos da terapia manual, e eu vou ficar mais nos efeitos neurofisiológicos, já que os efeitos mecânicos são um pouco mais complicados, ela reduz a mecanosensitividade e aumenta o limiar de dor. Ela produz diminuição nas citocinas pró-inflamatórias, faz um aumento local de endorfinas e diminui a somação temporal. Então, por aí, a gente poderia ter uma via, mas ela não é tão simples quando a gente olha o modelo científico. Isso porque essas mudanças estruturais duradouras não foram identificadas nesses pacientes. Existe uma incapacidade da nossa parte de identificar de forma confiável as áreas que requerem terapia manual através de testes, porque a maioria deles envolve palpação. E as forças associadas à terapia manual não são tão específicas para um determinado local ou estrutura. Também a escolha da técnica, segundo a literatura, não parece afetar os resultados. E quando a gente, às vezes, manipula uma região, existem sinais e sintomas que podem ocorrer em áreas afastadas de onde nós fizemos ou exercemos essa força. Então, quando a gente busca um mecanismo comum, né, entre essas atuações dos diferentes modelos de terapia manual, o que a gente tem são esses artigos do Bialowski, e eu sugiro que quem quiser entender isso aqui, foi a forma que eu melhor pude compreender, disseque parte a parte, né, parte tecidual, o que acontece no sistema nervoso periférico, na medula,
e depois nos circuitos cerebrais. E tem vários vídeos do Bialowski, eu tive a oportunidade até de ver vários aí no YouTube, então eles estão disponíveis para isso daí. Sabendo que nós, como fisioterapeutas, terapeutas manuais, osteopatas, nós tratamos processos e não patologias, e a Débora colocou isso muito bem, né, na sua fala inicial, a gente tem alterações que vão ser significativas, como a alteração postural, a postura de projeção anterior da cabeça. Mas a gente tem que checar os componentes articulares, a gente precisa checar o tecido neural e os componentes neurodinâmicos, né, que às vezes estão sensibilizados. Claro, temos que checar a função muscular e a parte vascular. Todas essas são, de certa forma, passíveis e acessíveis através de terapia manual, porque nós tratamos processos e não patologias. Agora, existem problemas, claro. Quais testes nós vamos escolher? Eu peguei esse Delphi Study, que é de 2016, e a gente tem um mais moderno de 2021, e até mais completo do que esse daqui. Mas eu vou me deter nesse, porque ele tem algumas informações que eu julgo relevantes. Nas rondas foram citados 15, né, artigos, e 9 desses 15 fizeram a composição desse consenso dos testes que nós deveríamos utilizar. Quando a gente vai para cefaleias que nós, fisioterapeutas, osteopatas, terapeutas manuais, conhecemos mais, a gente tem, os terapeutas detectam 11 dos 15 testes que poderiam ser usados. Quando a gente já vai para um domínio da cefaleia tensional, que nós também temos evidência e usamos bastante, só 8 desses testes são mais utilizados, sendo que os 3 mais comuns seriam os testes para os trigger points, o teste de avaliação de postura de projeção anterior e o teste de flexão crânio-cervical. Agora, olha essa que interessante, Débora. Quando a gente vai para as migrâneas, praticamente só o teste de flexão crânio-cervical e os testes de palpação articular, então 2 de 15 testes que são de maior conhecimento, que atingiram níveis de 50% a 75%, né, nas pessoas que fizeram um teste. O mais comum, já foi mostrado aí, é o teste de flexão-rotação de C1-C2. E esse teste de flexão-rotação de C1-C2, ele vai avaliar essa disfunção de C1-C2, auxilia na identificação da cefaleia cervicogênica, que tem uma correlação clínica do arco de movimento com a severidade da cervicogênica. De uns tempos para cá, esse teste passou a ser incorporado em outros tipos de cefaleia. O grande questionamento do teste de flexão, rotação C1, C2, é que as cefaleias cervicogênicas, principalmente, ocorrem em occipital C1, C1, C2 e C2, C3. E o teste varre praticamente as disfunções que ocorrem em C1, C2. Eu estou mais no grupo, né, mas é experiência pessoal, ela não vale muito, que a maior parte das disfunções estão mais em C2, C3. Tem gente boa, né, que acompanha também esse mesmo raciocínio. Mas o Toby Hall, até no Twitter outro dia, ele discutia, não, é mais C1, C2, e ele respondeu lá, eu tenho vários elementos para comprovar isso cientificamente. O que funciona, na verdade, é que a gente faça um cluster de testes que foi proposto pela Ju, que envolvem, então, a disfunção do controle motor cervical, onde nós vamos utilizar o teste de flexão crânio-cervical, a presença de arco de movimento, que pode ser o teste de flexão, rotação C1, C2, e o exame manual da coluna cervical. Então, quando a gente faz esses testes, esse cluster de testes, a gente adquire um nível ótimo, com 100% de sensibilidade e 94% de especificidade. Então, o grande problema é que a gente trabalha muito com esses testes que são manuais. E, às vezes, apesar da Ju ter demonstrado, ela detectava onde estava a disfunção, os médicos infiltravam no ponto, a evidência de confiabilidade clínica ainda é precária para esses testes de movimentos intervertebrais, sejam acessórios, né, passivos, ou os fisiológicos passivos. Então, quando a gente olha essa última meta-análise, se a gente olhar só para esses testes, os níveis de sensitividade e especificidade são baixos, né? Mas quando a gente faz o cluster de testes, a gente atinge, então, um nível muito bom, e é por isso que a gente tem que não fazer um teste isolado, mas passar para vários testes. Esse é um teste tridimensional, muito pouco avaliado, fica até uma sugestão de pesquisa,
que a gente chama de Manning Test. Na verdade, ele é um teste que veio de alguns artigos do Giraud, que era um médico da Tchecoslováquia, e que publicou muitas coisas, né, de biomecânica da coluna vertebral também. A questão desse teste é que ele avalia os níveis de C2, C3 até C6, C7, porque ele se baseia que quando você faz uma inclinação lateral, deixa eu ver se esse código vai entrar, deixa eu tirar esse som daqui. Quando a gente faz uma inclinação lateral, a coluna acaba fazendo uma extensão, né, e uma rotação ipsilateral. E ele serve, o Phil Sizer me mandou esse teste aqui, esse artigo, uns anos atrás, para a gente ver a hipomobilidade da coluna cervical, e serve também para testar o end feel, a sensação final, além de ser um teste provocativo para dor. Para avaliar os níveis mais altos, mais recentemente, o Kiran Satpuk, que é um dos professores nossos do Mulligan, publicou 2 artigos sobre o teste de rotação axial C0 C2, e nesse último artigo, inclusive, fazendo uma correlação entre esse teste, né, com alguns aspectos do teste de flexão-rotação, porque às vezes você tem dificuldade do teste de flexão-rotação em pessoas mais idosas, às vezes por causa de artrose cervical ou de não tolerância, às vezes de mecanosensibilidade, de você colocar naquela posição de hiperflexão. Então, esse é um testezinho que precisa ser melhor investigado, vai minha sugestão aqui como um consumidor de ciência, mas que não é um pesquisador, mas como um clínico. O grande problema dos testes é esse aí. A maioria deles são testes manuais. Então, existe até uma coisa irônica que se questiona muito. Será que nós, terapeutas manuais, sofremos de pareidolia palpatória? Pareidolia é quando você reconhece, por exemplo, você olha essas nuvens, você está vendo ali um urso, ou na outra figura você está vendo um cavalo. São coisas que o cérebro nos informa, né? E a gente pode, em terapia manual, sofrer de diversos tipos, então, segundo essas pessoas, de pareidolia, quando você faz uma osteopatia craniana, quando você faz esses testes manuais. Mas, como diz o meu amigo Edmur, o que não é pareidolia a partir do momento que o cérebro já tem um entendimento de algumas coisas? Haverá, então, esperanças? Ultimamente, a gente tem trabalhado muito em diferentes modelos com o papel da modificação de respostas sintomáticas. E aí a gente pode usar testes para modificar o sintoma, e não obrigatoriamente eles seriam só testes manuais, mas a gente pode usar testes provocativos, poderia usar movimentos repetidos, como o Mackenzie, desde que o Mulligan, por exemplo, não é o único modelo que faz modificação de sintomas, existem vários. O Jim Watt faz esses testes aí de forma provocativa, tentando fazer essa desensibilização do núcleo trigêmeo cervical. Eu até agora, recentemente, vi uma entrevista do Matheus Castaldo, né? E ele falava que ia aproveitar a pandemia para fazer alguns projetos de pesquisa, inclusive com ressonância magnética funcional, vendo justamente o que vai acontecer na substância peraquedutal, nos núcleos de RAF, quando a gente faz terapia manual tentando modular. Esse é um outro artigo do Kiran, né, onde era um paciente com cefaleia, é claro, é um case report, um relato de caso não tem tanta evidência científica, mas foi muito válido como a interferência da coluna cervical modificou aqueles sintomas do paciente. E tem vários outros, esse do Scott Getsoyan, também, que tentou fazer mais ou menos o que a Jill fez, examinando as diferentes fontes de cervicogênica, com a previsão utilizando os bloqueios diagnósticos, né, como o controle. Então, bem interessante. E esse artigo aqui, que acho que abre uma perspectiva para a gente chegar melhor nas migrânias, porque a gente precisa definir esse subgrupo, né, onde a gente tem realmente a influência nas migrânias, né, foram estratificados em 3 grupos, né, sem dor, com 11%, dor, somente com dor local, 42%, e dor referida para a cabeça, que dava 47%. E esse artigo conclui que a resposta à palpação da coluna cervical poderia indicar esses subtipos de cefaleia, que é exatamente o que nós precisamos. E a presença de disfunções musculoesqueléticas deveria, então, ser identificadas e tratadas, para que a gente fizesse a modulação, diminuísse as entradas nociceptiva no complexo trigêmeo cervical. Mostrou também o artigo que a combinação de palpação e pressão sustentada resultava numa alta sensitividade e especificidade para esses pacientes de migrânia.
Então, os horizontes estão se abrindo um pouco para a gente, e nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Também devemos aproveitar para acabar com umas besteiras de que terapia manual passiva causa dependência. O que causa dependência é o terapeuta. Eu me lembro de um curso que mudou muito a minha vida, que eu fiz aí na pandemia, do Oliver, que é um osteopata inglês, que se chama Words Matter, que é um curso espetacular. E, na verdade, o que vai causar dependência é a forma como você aborda. Se você mostrar que a terapia manual, seja ela passiva, seja uma combinação de Mulligan ou outro tipo mais ativo, que você está usando isso como uma ponte para você chegar lá na frente, você não vai causar dependência. Na minha opinião, quem acaba causando a dependência é você não ter o argumento, né, para explicar de forma adequada o que você quer. A gente precisa entender também diferentes cenários, porque eu posso ter um paciente com cefaleia, com dor cervical, que aparece durante toda a fase de cefaleia. A gente pode ter dor cervical junto com o início da dor de cabeça ou a aura. A gente pode ter dor cervical só após a resolução da dor de cabeça. O Kaniek já tinha mostrado isso. A gente pode ter caso de dor cervical antes da dor de cabeça ou dor cervical antes da aura, no caso de migrânia com aura. E a gente pode ter dor cervical sem cefaleia. Então, a gente precisa definir melhor a nossa área de atuação. A gente já tem um link comum, que foi muito falado aqui, que é a coluna cervical. Então, fica muito mais fácil agora a gente ver o envolvimento da cervical. A gente olha a cervical, o Toby mostrou isso brilhantemente, é um resumo espetacular no seu webinar lá no iFompt, onde as comorbidades, a gente vai olhar as comorbidades, se elas aumentam na sensibilização central, a gente checa red flags e yellow flags, vamos excluir, e se houver uma disfunção de occipital até C3, detectado por aqueles testes, ou um conjunto daqueles testes, a gente parte para a terapia manual. Se você detectar mais disfunção neurodinâmica ou nos testes neurais, você vai agregar a terapia manual específica, terapia neural específica. E se você tiver disfunção muscular nos trigger points, você vai abordar a função muscular. Mas, na verdade, a gente tem que abordar, como a Lidiane falou, mais de uma coisa. Normalmente, você não tem só um desses processos envolvido. E daí é importante, uma coisa que passa muito batido, que a gente possa ser capaz, ou que sejamos capazes de detectar quais são os drivers. Se é um enfoque top-down, de sensibilização central, ou se é um enfoque bottom-up, né, que a gente vai estar colocando dessa forma aí. O que a gente está vendo aí é, por exemplo, que a terapia manual, né, aqui falando de terapia manual, mas todas essas terapias deveriam funcionar como um modulador desse caldeirão que foi se enchendo através desses estímulos, né, sensitivos e que, junto com emoções e estresse, está transbordando. Então, por que a gente usa a terapia manual nas cefaleias? A gente deve usar a terapia manual nas cefaleias porque a gente consegue, teoricamente, facilitar a inibição descendente e ativar esses DINCs, né? A gente deve utilizá-la também para checar a irritabilidade e a sensibilização. E a gente pode usar também como um mecanismo comportamental para quebrar a associação de movimento e dor, ou seja, restabelecer o movimento indolor. É importante lembrar que os efeitos biomecânicos são transitórios, então a terapia manual tem que ser focada muito mais em aspectos neurofisiológicos do que mecânicos. E quando a gente tem uma dificuldade para determinar a área, como é que a gente vai fazer? Nós vamos usar a resposta sintomática. Quando é que a gente pode usar essa terapia manual? Eu vou dar 2 cenários, a gente poderia ter muito mais. No primeiro caso, a dor cervical representa um fator importante como gatilho da dor de cabeça e pode alterar os resultados dos tratamentos, reduzindo a intensidade e a frequência das crises. Nesse caso, está ok a terapia manual. Numa segunda situação, a dor cervical pode funcionar como sinal premonitório de origem central, devido a um ataque eminente de migrânia, portanto, antes que a dor de cabeça tenha se desenvolvido. Aqui paira uma dúvida. Alguns acham que você tem que colocá-la, entrar com terapia manual, para quebrar um pouquinho isso que está se instalando, e outros acham que o processo já deu seu start e que você não vai conseguir fazer nada. E que tipo de terapia manual a gente usa dentre as muitas que a gente tem por aí?
A primeira pergunta é: será que todas essas terapias manuais são iguais? A gente olha essas mariposas, elas se parecem, mas elas não são exatamente igual. Quando eu comparo Mulligan, que é uma terapia, você não pode dizer que ele é só terapia manual, também não pode dizer que ele é só exercício, porque o Mulligan combina as duas coisas. Com Kaltenborn, com as técnicas do Phil Sizer, Mackenzie, Osler Greensby, nem todas são iguais. Mas o que a literatura mostra hoje é que tanto faz o modelo que você utilize. E as manipulações cervicais? Seriam elas todas iguais? Será que uma manipulação tão forte, abrupta desse tipo, teria o mesmo efeito do que uma manipulação talvez um pouquinho mais elaborada, como aquela que eu estou fazendo ali, que a gente sabe que não estamos clamando por especificidade, mas se funciona com uma manipulação mais simples, como essas que a gente está mostrando aqui, que realizar manipulações tão bruscas, quando a gente pode, com manipulações simples, conseguir um resultado idêntico. Algumas questões que ficaram sempre para serem respondidas, elas melhoraram muito a partir do momento que a gente usa o modelo de resposta sintomática. Então, qual direção que eu utilizo? Com que força que eu faço? Manipulo ou mobilizo? Faço local ou à distância? Uso técnica direta ou indireta? Qual articulação eu vou mexer? Na torácica, na cervical? Qual tipo? Uso hands-on ou hands-off? Não é tão difícil, baseado na resposta sintomática. Qual a articulação? Aquela que resultar no maior alívio da dor com melhora mais significativa do déficit. Qual tipo? Glide, oscilações, sustentado, distraction. Aquele que produzir o maior alívio da dor com melhora mais significativa do déficit. Qual a direção? Paralela, perpendicular, para longe da dor, na direção da dor. Aquela que resulta no maior alívio da dor com uma melhora mais significativa. Quanto de força? Tudo aquilo que vocês viram na manipulação, mais abrupta ou menos? Aquela que resultar no maior alívio da dor com a melhora mais significativa do déficit. Olhando, então, os horizontes futuros para a terapia manual, a gente deveria usar a terapia manual com um novo olhar, né? A capacidade da terapia manual mostrar ao cérebro que ele está errado, porque o cérebro tem os seus mecanismos de proteção. E quando a gente consegue tirar um pouquinho a dor, o cérebro entende que mover não é uma ameaça e a gente pode convencê-lo, então, do seu erro. O Neil diz assim, a gente pode usar a terapia manual naqueles pacientes que estão com medo, limitados pela dor, inicialmente já tentaram educação, reassurance e exercício. Aí nós teríamos que trabalhar com o objetivo de dar ao paciente uma nova perspectiva emocional, que seja diferente da sua condição, porque a gente sabe que a terapia manual altera o processamento de nocicepção e é capaz de impactar nossa experiência dolorosa. O Bialowski diz assim, especificamente, teremos uma maior consideração da capacidade moduladora da dor, que poderia ser determinada por medidas dinâmicas dos testes psicofísicos e consideração de respostas neurofisiológicas à terapia manual. Então, nesse novo olhar, como terapeutas manuais, é sair daquele mecanismo só biomecânico e a gente passa a focar nos sintomas e não nas estruturas, usando modelos neurofisiológicos e as informações dadas pelo paciente. Assim, e acredito que só assim, nós podemos implementar a terapia manual sem comprometer uma abordagem multifatorial dentro do modelo biopsicossocial e vamos um pouco mais além da prática centrada na pessoa essa portadora de dor de cabeça. Alguns pontos para reflexão. A coluna cervical pode produzir cefaleias, mas nem todas as dores de cabeça são oriundas da coluna cervical. A gente precisa definir melhor o conceito de disfunção musculoesquelética nas dores de cabeça. Sabemos que disfunção muscular, articular, postural, neural e proprioceptiva são encontrados em pacientes com cefaleia cervicogênica. Os testes manuais e agora nas outras cefaleias também. Os testes manuais são usados muito clinicamente. Ainda carecem de maior evidência científica, a gente precisa evoluir nisso. As técnicas manuais associadas a exercícios já têm boa evidência para a cefaleia cervicogênica tensional e a gente segue evoluindo em relação às enxaquecas. As manipulações cervicais são eficazes em fase subaguda e crônica, mas envolvem riscos, que são baixos, mas quando acontecem, normalmente são uma tragédia.
E os tratamentos multimodais acabam sendo os mais indicados. Daí a necessidade, para nós, clínicos, que existam mais estudos pragmáticos para que a gente possa chegar a esse fim, né? E tratar melhor os pacientes que nos procuram com dor de cabeça. Fica aí os meus contatos, né? Aí do Redneck, e agradecer mais uma vez a Débora, equipe organizadora, a oportunidade de estar com pessoas tão brilhantes. Muito obrigado por tudo.